vocês. Amanhã é o nosso último dia de live, né? Lembrando que vocês terão até sexta-feira para poder enviar as atividades, contando como presença, tá? Então, quem ainda não enviou, nós temos aí hoje, amanhã e sexta-feira. Então, sexta-feira já encerra e já não tem mais nada no Moodle. Quer dizer, todo o material, ele já não vai estar mais disponível no Moodle, tá? Então, só lembrando vocês em relação a isso, ao envio dessas tarefas, ok? Para vocês receberem também o certificado. Então, a gente vai abrir nosso dia de hoje, nosso trabalho. Eu trouxe também mais um texto, um vídeo bem curtinho, continuando, né, com as mensagens motivacionais do Daniel Godry. Então, eu vou apresentar para vocês um vídeo, ele não é extenso, né, uma mensagem que também ele traz para a nossa tarde de hoje, tá? Eu acho que para todo mundo vai ser proveitoso o que ele traz no vídeo, né? Quanto mais eu amadureço, Só voltar aqui. Compartilhar. As mais belas lições da vida aprendi no colo da minha mãe. Quanto mais eu amadureço, quanto mais eu me aperfeiçoo, quanto mais eu desenvolvo, mais eu lembro que tudo isso eu já tinha visto quando eu era pequeno, no colo da minha mãe. Acredite, mãe é a melhor professora do mundo. Nós vamos falar hoje de como cada um de nós pode melhorar na vida, relembrando aqueles conceitos, aquela aprendizagem que tivemos com a nossa mãe. Eu sou o Daniel Godry e este é o programa Desenvolvendo Talento. Eu nasci no sítio, eu nasci no interior. E desde pequeno eu fui uma criança muito doentinha. Eu sofri muito de asma e tinha dificuldade até de andar. Eu ficava todo roxo e não conseguia respirar bem. E com isso, a minha mãe normalmente me carregava no colo. Para as distâncias mais longas, ela que me levava no colo. E ela ia me contando histórias, me dando lições. Aliás, hoje, eu verifico que quanto mais eu me aperfeiçoo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me desenvolvo, mais eu percebo que essas lições eu já tinha visto lá no colo da minha mãe. Por quê? Porque as mais belas lições da vida, acredite, nós aprendemos lá com a nossa mãe, lá na nossa mais tenra infância. Você sabe que lições de mãe vale por um curso de MBA. Acredite. Quer ver um exemplo simples, mas extraordinário? Um ovo. A minha mãe me deu várias lições referente ao ovo que hoje eu uso para a minha vida. Nós éramos pobres, muito pobres, e uma das funções minha e dos meus irmãos era procurar o ninho, né? As galinhas faziam o ninho delas nos campos e nós tínhamos que descobrir onde estavam os ninhos. Meus irmãos sempre descobriam porque eu era lento para chegar, até por causa da asma. Mas perceba que quando se descobriu o ninho de ovos era uma festa, claro, porque daí nós tínhamos alimento para aquele dia, para aquela semana. Mas quando não se achava os ninhos, a minha mãe conseguia fazer milagre com o ovo. Com um ovo só para sustentar vários filhos, ela esticava aquele ovo como ninguém. Ela colocava verdura, fazia omelete, enfim, ela fazia milagre com um ovo só. Então, lição para a nossa vida. Estique as tuas possibilidades. Amplie, faça mais com menos. Faça mais com menos. Amplie os teus horizontes. Seja melhor, faça melhor do que você já pode fazer. Se tem uma obra perfeita, quase totalmente perfeita, é o ovo. O pessoal de design deve saber mais do que eu que o ovo tem uma simetria extraordinária. E o ovo da galinha, ele é mais comercializado do que da pata, por exemplo. E o ovo da pata é muito maior que o da galinha. Por que o da galinha é mais comercializado? Porque o ovo da galinha é mais conhecido. Acredite, porque a galinha faz propaganda. A minha mãe sempre disse, Daniel, observe, depois da galinha colocar o ovo, ela faz um escândalo na... E é hora aqui, olha a obra que eu fiz, vem a obra,
embora. Então, a galinha faz uma propaganda extraordinária. Lição para a nossa vida. Quando você terminar uma obra, quando você fizer a melhor obra que você puder, faça propaganda, divulgue. Faça as pessoas perceberem, conhecerem aquela obra extraordinária que você fez. A minha mãe me ensinou que o ovo, por exemplo, ele é muito frágil. Se você não souber cuidar do ovo, ele quebra, ele se estraga. Se você apertar um ovo, por exemplo, nessa extremidade, acho que cortou, né? Cortou foi bem curtinho. Mas já deu para a gente sentir, né? A lição do vídeo. Bastante bacana, né, gente? A gente aprende assim com os aprendizados, né? Com a mãe mesmo, né? Com os nossos ancestrais, né? Eles trazem muitos ensinamentos. Então vamos começar hoje, retomando o que a gente começou, né? Iniciou na aula passada, ontem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Já é slide 6 ainda, né? Compartilhar. Então, nós fizemos ontem essa primeira atividade. Agora a gente vai passar para a segunda atividade. Então, vocês vão tentar responder essa segunda, tá? Verificando a conjunção aqui, o sentido dessa conjunção, tá? E se substituir essa conjunção, tá? Por uma dessas aqui, que estão nessas alternativas, se vai alterar, né? Qual dessas alternativas fica com o sentido alterado, com o valor alterado, tá? Então, tentem responder essa daí. Dá um tempinho para vocês. Vocês vão me dizer qual letra, tá? Vocês consideram que seja a resposta, né? Conseguiram chegar a uma resposta? Vamos ver, então, juntos, acho melhor, né? Vamos fazer junto, que daí a gente eu vou comentando. Então, essa questão também foi uma questão que caiu no concurso, tá? Reforçando, né, aqui o emprego da conjunção. Então, daí a gente vê que é importante, é necessário a gente conhecer o valor da conjunção, o valor semântico, o sentido que a conjunção tem aqui no enunciado, na oração, tá? Então, é importante. Então, vamos ver aqui o sentido dele. O autor de um bom manual de aritmética para o ensino médio não é necessariamente um intelectual, mas se ele escrever esse livro, adotando critérios pedagógicos inovadores e eficazes, pode ser um intelectual. Então, aqui a gente viu que esse ser, ele introduz uma ideia de condição, tá? Então, é uma condição. Esse ser tem valor de condição.
ok? Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai analisar cada alternativa aqui abaixo e verificar se essa ideia de condição prevalece mudando essa condição C. Essa conjunção, aliada, essa conjunção C, que tem valor condicional. Tá? Então, o C é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. É esse nome comprido. Tá? Então, a pergunta que se faz é se esse sentido fica profundamente alterado, substituindo, se ele escrever esse livro for. Então, na letra A, você tem aqui, caso ele escreva esse livro. Aqui a ideia continua sendo de condição. Caso, se, tá? A letra B, conquanto ele escreva esse livro. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos para a letra C vamos verificar as outras primeiro, depois a gente volta aqui na letra B. Desde que ele escreva esse livro, ou seja, o autor de um bom manual de aritmética para ensino médio não é necessariamente intelectual, mas desde que ele escreva esse livro, quer dizer, a ideia continua sendo uma condição, né, de condição. Uma vez que ele escreve esse livro, mas uma vez que ele escreve esse livro, adotando critérios pedagógicos inovadores e eficazes, pode ser. Mesma coisa, aqui também continua a ideia de condição. Mas, escrevendo ele esse livro, adotando critérios pedagógicos, ou seja, que não se usou a conjunção, se usou o gerúndio, que também reforça a ideia de condição, ou seja, o gerúndio aqui ele introduz uma condição. Tá? Uma ideia de condição. Bem, se a gente for ver o conquanto, vamos voltar um pouquinho lá nas conjunções. Opa, fiz errado, espera lá. Acabei saindo da tela cheia. Vou voltar aqui. Vamos retomar as conjunções subordinativas, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Se a gente for analisar aqui, ó, nas condicionais, as conjunções subordinativas adverbiais condicionais, a gente vai encontrar aqui o se, o caso, desde que, tá? Uma vez que, olha, nós encontramos aqui, né? Claro que isso daqui tem que ser analisado também a partir do enunciado, a partir da oração. Eu não posso apenas decorar, memorizar a conjunção e não verificar o sentido dessa conjunção, né, a inserção dela, e que sentido ela traz no enunciado, tá? Agora, olha aqui na de baixo, vamos procurar o conquanto. O conquanto, ele está aqui na concessiva, tá? Então, ele não é uma conjunção subordinativa condicional. O conquanto é uma conjunção subordinativa concessiva. Então, essa questão, essa alternativa B, que é a alternativa incorreta, tá? Então, por quê? Aí vocês podem, né, se quem estiver anotando, pode colocar, pode anotar, porque o conquanto é uma conjunção subordinativa concessiva e não traz a ideia de condição, ok? Vamos para a terceira questão. A terceira questão é a mesma coisa, a gente vai trabalhar com essas ideias, com essas alternâncias, né, mudou a conjunção, né, a ideia ficou alterada. Vamos lá para a questão 3. O sentido de associará a felicidade ao exercício das virtudes, que, embora árduo, compete os homens a se defrontar com a realidade. Então, esse sentido desse enunciado sofre profunda alteração se o enunciado for reescrito do seguinte modo. Tá? Então, vamos ver aqui o que nós temos para a gente poder... Aqui não tem nenhuma conjunção, né? Aqui na parte de cima. Então, aqui já tem sim, o embora, desculpa. O embora, tá? Então, o embora também, a ideia que ele traz é de concessão, tá? Então, é o contrário do exercício anterior. O exercício anterior trouxe uma conjunção subordinativa condicional. Agora, o embora é uma conjunção subordinativa concessiva, tá? Então, aqui é concessão, certo?
Vamos ver quais são as conjunções que estão aqui, que também mantém essa ideia, né, essa ideia de concessão, né, traz essa concessão, essa ideia. Associará a felicidade às exercícios das virtudes que, conquanto o árduo compele, não é nem compete, eu estou lendo errado, né, compele os homens a se defrontar com a realidade. Nós vimos, acabamos de ver, né, que o conquanto é uma conjunção subordinativa concessiva, então ele mantém o sentido. Na letra D, associará a felicidade ao exercício das virtudes que, sendo árduo, compele, todavia, os homens também uma ideia de adversidade aqui, ó, ao todavia. Vamos voltar um pouquinho lá. A gente não viu o todavia. A gente tem que voltar para poder assimilar. Vamos ver aqui. O todavia, ele já entra na classificação das conjunções coordenativas adversativas, tá? Mas, se nós formos verificar o sentido, né, o valor semântico, é a mesma coisa, adversidade e concessão, tá? Então, ideias opostas, ideias contrárias, certo? A classificação, né, da oração é que vai ser distinta, vai ser diferente. Tá? Uma vai ser coordenada, uma vai ser oração coordenada e a outra oração subordinada. Mas a ideia, o que ele quer dizer, é manter o sentido, é manter a ideia. Tá? Então, aqui também nós temos uma ideia, né, de algo contrário. Mesma coisa, na letra C nós temos o contudo. O contudo também já está, né? A gente já entende que seja uma conjunção também coordenativa adversativa, tá? Associará a felicidade ao exercício das virtudes que é árduo. Sim, contudo, compele os homens a se defrontar com a realidade. Ok. Agora, na letra D, a gente tem aqui o por isso, tá? O por isso, ele não é uma conjunção nem coordenativa adversativa, nem uma conjunção subordinativa concessiva, tá? Então, por isso é uma conjunção que conclui, ele é uma conjunção coordenativa conclusiva, tá? Então, ele conclui o que foi dito anteriormente. Então, vai ficar, associará a felicidade ao exercício das virtudes que há compele, por isso mesmo os homens, a se defrontar com a realidade. Então, aqui houve uma conclusão, tá? Então, por causa do emprego do por isso, mudou-se a ideia, alterou-se o sentido, alterou-se, né, o significado ali de concessão. Então, passou a significar uma conclusão. E eu ainda assim também traz essa ideia, tá, de concessão. Associará a felicidade ao exercício das virtudes, do qual árduo que seja compele. Ainda assim, mesmo assim, tá, os homens a se defrontar com a realidade. A ideia é concessiva. A questão 4. Mesma coisa, tá? Altera-se profundamente, né? A finalidade é ver a alteração do sentido, altera-se profundamente o sentido de e todas as ações, boas ou más, se justificam, desde que sirvam a causa operária, tá? Então, desde que é uma condição. Então, desde que sirvam a causa operária, todas as ações, boas ou más, se justificam, né? Se a gente for jogar para o início do enunciado, né? Essa oração subordinativa, essa oração subordinada aqui, né? Então, nós temos aqui uma conjunção subordinativa, tá? Condicional, adverbial condicional. Então, caso se dê a oração em destaque a seguinte forma negativa, exceto se não servirem a causa operária. Então, vamos voltar um pouquinho na leitura do enunciado. E todas as ações, boas ou más, se justificam, exceto se não servirem a causa operária. Então, se não servirem a causa operária, as ações boas ou más se justificam. Então, elas têm que servir a causa operária, tá? Salvo se não servirem a causa operária. Então, as ações boas ou más não vão se justificar, se elas não servirem a causa operária. Então, a ideia é, as ações boas ou más vão se justificar
somente, como disse, somente se servirem à causa operária. Se elas não servirem à causa operária, não se justifica. Vamos voltando lá, né, para a primeira oração. E todas as ações, boas ou más, se justificam, a menos que não sirvam à causa operária. Ok, manteve a ideia. E todas as ações, boas ou más, se justificam, a não ser que não sirvam à causa operária. Descartou, aí não se justifica, aí não serve. E todas as ações, boas ou más, se justificam, uma vez que não sirvam à causa operária. Esse daqui ficou estranho. Esse daqui alterou o sentido, por causa do não, tá? Porque se nós pusermos o não aqui, nós vamos dizer assim, olha, e todas as ações, boas ou más, se justificam, uma vez que não sirvam à causa operária, nós vamos afirmar que se elas não servirem à causa operária, elas se justificam boas ou más, né? Se justificam ações boas ou más. Então, esse não que foi colocado aqui alterou o sentido, tá? Alterou, né, a ideia de condição que foi posta aqui, que foi colocada nessa segunda oração, que é a oração subordinada, certo? Então, a resposta à questão 4 é a letra E, né, em virtude do não, em virtude da negação aqui, certo? São exercícios que requerem da gente muita atenção, né? Atenção, conhecimento também do valor semântico das conjunções, tá? E a última questão, a substituição feita abaixo do termo sublinhado no período algo semelhante, embora em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão, que implica alteração de sentido então, embora, né, nós já estudamos, ele é uma conjunção subordinativa concessiva, então a ideia é concessão, ok? Então, nós temos que manter aqui também essa ideia, esse valor semântico de concessão. Não obstante em ponto menor, então algo semelhante, não obstante em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Algo semelhante, ainda que em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Algo semelhante, conquanto em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. Algo semelhante, desde que em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. E algo semelhante, apesar de que em ponto menor, acontece com a abolição da escravidão. O que nós já vimos aqui, né? Nós já estudamos com os exercícios anteriores, que o desde que traz a ideia de condição. Então, ele é uma condicional, tá? Vamos voltar um pouquinho lá nas possessivas. A gente tem que voltar para poder assimilar, né? Então, aqui, nas conjunções subordinativas concessivas, a gente tem o embora, o ainda que, olha, conquanto que apareceu lá, apesar de que, tá? Apareceu também na atividade, mesmo que, né? E voltando aqui, só reforçando, né? Que o desde que é uma condicional, tá? Então, a atividade... tá, desculpa, vocês estão perguntando, perdi muita coisa. Deixa eu voltar aqui novamente, porque tem gente que me perguntou e eu acabei passando, né? Parece que eu estou atropelando todo mundo hoje, né? Vamos voltar então aqui, vamos fazer com calma. A questão 1, só para reforçar, né, as respostas, tá? A questão 1, a resposta é a letra D de dedo, tá? Na questão 2, a resposta é a letra B. Na questão 3, acho que foi a que a Thalita perguntou. Thalita, a questão 3 é a letra D, tá? É o por isso aqui que está errado. A questão 4 é a letra E. E a questão 5 é a letra D, D de dedo, tá? Tudo bem? Nós vamos passar agora para o outro conteúdo,
E daí amanhã a gente vai ver um pouquinho, nós vamos estudar regras de acentuação, o emprego do porquê, que acho que ontem repetiram também, né? Emprego do porquê, regras de acentuação, tá? Nós vamos deixar para amanhã essa última parte. Isso mesmo, Thalita. D, B, deixa eu olhar aqui no meu D, isso, D, a 3. A 3 é a letra D. Você pode corrigir para mim? Thalita, vamos lá. É a D, a número 1. A número 2 é a letra B. A número 3 é a letra D, D de dedo. A número 4 é a E, tá certo? E a número 5 é a letra D, tá? Só corrige aí para mim, por gentileza. Isso, ok. Ótimo, obrigada. Toma aqui a ajuda mesmo. Vamos agora para o outro slide. 7. Estamos acabando. Aqui, vamos abrir, compartilhar. Abrindo. Tá. Então, o que a gente vai ver hoje é um pouco de... Nós vamos, assim, estudar a regência de alguns verbos, tá? E a regência de alguns nomes. Então, eu vou fazer assim, eu vou ficar com vocês nos slides e depois a gente vai buscar lá no material, também está na plataforma Moodle, é uma apostila de regência verbal nominal. Então, o que está no slide é o que está na apostila, que foi enviada lá para a plataforma, que está na plataforma, tá? Eu apenas transpus, né? Coloquei aqui em forma de slide para melhorar a apresentação, tá? Então, para a gente entender um pouquinho de regência verbal, a gente tem que compreender a transitividade do verbo, né? Então, conhecer um pouquinho de transitividade. O que seria essa transitividade? Quando a gente fala de transitividade verbal, nós vamos entender que nós temos verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não requer, que não precisa de complemento. Então, por exemplo, se eu digo assim, a menina brincou, pronto, eu não preciso completar a ideia do verbo brincar. E nem pergunta se faz o verbo. Então, se eu falo, a menina brincou, acabou. Né? O verbo ali já disse que houve que a menina brincou, tá? Então, aí vocês podem dizer, professora, mas se a gente coloca assim, a menina brincou no parque, eu não pergunto onde, tudo bem, mas onde não é complemento verbal. A pergunta que se faz, quando a gente faz a pergunta onde para o verbo, eu não tenho, né, ali uma transitividade, não verbo transitivo. O que eu vou ter é um adjunto adverbial de lugar, que não é complemento verbal. Tá? O adjunto adverbial, o adjunto, ele não é complemento de verbo. O nome já fala, adjunto, ele apenas fica junto ali para poder acrescentar uma informação. Tá? Então, ele fica junto, ele se agrega ao verbo acrescentando uma informação, dando uma informação a mais. Mas em relação à transitividade verbal, nós temos isso. O verbo ele é transitivo ou o verbo é transitivo, tá? Verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Verbo transitivo, ele requer complemento. Então, como pode ser esse complemento? Direto ou indireto, tá? Então, o complemento dele, de uma forma direta, nós chamamos de objeto direto, e o complemento dele, quando acontece de uma forma indireta, objeto indireto. Para eu entender, para eu saber o que é o verbo transitivo direto, eu vou perguntar ao verbo que ou quem. Então, o segredo está na pergunta, que ou quem. Olha lá, eu coloquei até aqui para vocês, né? Já para facilitar e para entender, para facilitar a compreensão, tá? Então, se eu faço pergunta usando o que ou quem, eu tenho um verbo transitivo direto, certo? Então, começando aqui na regência verbal pelo verbo abraçar, tá? Eu fiz assim por ordem alfabética alguns verbos, os verbos mais importantes, e quando a gente chegar no exercício, nas atividades, o que não está aqui como explicação, eu vou passar para vocês, né, as informações sobre o verbo.
Então, quem abraça, abraça, abraçar. Quem ou o que. Então, o verbo abraçar é um verbo transitivo direto. Um exemplo, abraçou a namorada com ternura. Então, eu vou perguntar ao verbo, abraçou. Pronto, se eu paro aqui, tá? No verbo, a pergunta imediatamente do meu cérebro, né? Faz abraçou quem? A namorada, tá? Então, a namorada é o complemento do verbo abraçou, do abraçar. Então, aqui eu tenho verbo transitivo direto, abraçou, e automaticamente, se o verbo é transitivo direto, o complemento é o objeto direto. No outro exemplo, o povo abraça o cristianismo. Mesma pergunta, o povo abraça, parei aqui no verbo. A pergunta que se faz, o povo abraça o quê? O cristianismo, tá? Eles abraçaram-se carinhosamente. Eles abraçaram quem? A si próprios, tá? Então, esse ser aqui, né, é o complemento verbal, é o objeto direto, ok? Então, o verbo abraçar, ele é classificado como transitivo direto. Agradecer agora, vamos para lá. Quem agradece, o verbo agradecer, ele vai ter os dois complementos, as duas transitividades. Ele vai ser transitivo direto e também vai ser transitivo indireto, ao mesmo tempo. Então, quem agradece, agradece o que a quem, tá? Então, já pus a pergunta aqui para vocês compreenderem melhor. Agradeceu. Agradeceu o quê? O presente. A quem? Ao pai. Então, vocês vão perceber que quando você tem aqui um objeto indireto, na forma indireta, nós vamos ter a preposição, tá? Então, verbo transitivo indireto, ele requer que com ele, né, que o complemento tenha a preposição junto, tá? O verbo ajudar agora, tá? O verbo ajudar, ele pode apresentar as duas transitividades. Ou ele pode ser direto, ou ele pode ser indireto. Aí nós vamos ter algumas ressalvas, tá? Então, ajudar quem ou a quem. Então, eu tenho as duas formas de construção. Então, ajudou a irmã a cozinhar o alimento. Então, ajudou quem? A irmã, tá? Ou ajudou a irmã traseado, fazendo aqui com que ele seja verbo transitivo indireto, né? Então, ajudou a quem? A irmã a cozinhar o alimento. Agora, olha essa observação, essa ressalva. Se o infinitivo preposicionado, que é o a cozinhar, for intransitivo, rege apenas o objeto direto. Olha a regra, tá? O que significa isso? Nessa frase, nesse enunciado, no enunciado acima, o verbo cozinhar, ele não é intransitivo. Ele é um verbo transitivo direto. Quem cozinha, cozinha alguma coisa. Então, cozinhar o quê? O alimento, tá? Se esse verbo que acompanha, né, se o infinitivo preposicionado, que acompanha o complemento aqui do verbo ajudar, se ele for intransitivo, aqui esse complemento, ele vai apenas ser transitivo, ele vai reger, aliás, o verbo rege apenas o objeto direto. Então, aqui eu vou poder só ter a primeira opção, tá? Então, olha um exemplo. Ajudaram o ladrão a fugir. O verbo fugir é um verbo intransitivo, ou seja, ele não requer complemento verbal. Ele não requer complemento, tá? Então, se aqui eu tenho um verbo intransitivo, esse complemento aqui, o ladrão, ele vai ser objeto direto. Ajudaram quem? O ladrão, tá? Então, eu não vou dizer ajudaram ao ladrão a fugir. Está errado, vai ficar errada essa segunda opção. Ação. Não seguido do infinitivo. Geralmente, ele rege objeto direto. Então, se não houver infinitivo, como está aqui, né, ajudou a irmã a cozinhar o alimento, ou seja, se eu tiver um verbo no infinitivo,
é normal que a gente entregue como objeto direto. Tarefa de casa. Ajudei meu pai, ajudei meu avô. Então, o normal é que se use o objeto direto. Então, assim, uma dica que eu dou. Prefira usar objeto direto com verbo ajudar, porque já tem tantas, né, tantas ressalvas aqui, então é preferível que se use como objeto direto, ou seja, vai direto no complemento. Ajudou o pai, ajudou a mãe, ajudou a professora, ajudou o funcionário, ajudou o pessoal, enfim, tá? Emprega o verbo nessa condição aqui de objeto direto, para não correr risco de errar, né? Agora, um verbo que nós usamos às vezes bastante e de uma forma às vezes até equivocada é o ansiar e o aspirar, né? Então, o ansiar e o aspirar, ele vai ter as duas transitividades a depender do valor semântico que o verbo terá, né? Então, a primeira, ele pode ser verbo transitivo direto, também pode ser verbo transitivo indireto. Agora, em que situação ele vai ser transitivo direto? Quando significar causar mal-estar, tá? Então, um exemplo, a falta de espaço ansiava o prisioneiro. Então, ansiava provocar ânsia, né? Provocar mal-estar, desconforto, tá? E ele vai ser transitivo indireto, significando, ou seja, com valor semântico de desejar algo, né, de desejar ardentemente alguma coisa. Nesse caso, vai reger a preposição por, e não vai ser admitido também o emprego do lhe ou do lhes como complemento. Então, um exemplo que está aqui, ansiamos por seu retorno. Então, desejamos que você retornasse, desejamos seu retorno. Então, quem anseia, anseia no sentido de desejar ardentemente anseia por alguma coisa, né? Ansiamos por passar no concurso, ansiamos por um cargo melhor na repartição, ansiamos por dias melhores, ansiamos pelo início, né, da campanha de vacinação contra a Covid. Tá? Então, sempre estabelecendo, né, esse significado, esse valor. O verbo aspirar também vai ter, né, essa transitividade direta ou também a transitividade indireta. Ou ele vai ser transitivo direto, se ele significar respirar, sorver, exalar, tá? O exemplo que está aqui. Estas flores aspiram, ou seja, exalam um perfume agradável. Então, essas flores aspiram o quê? Um perfume agradável. Então, aqui nessa frase, nesse período, ele é transitivo direto. Então, um perfume agradável, objeto direto. Ou ele também vai ser transitivo indireto, se significar desejar, pretender, né? Aspiramos a uma posição melhor na empresa. Então, aspiramos a quê? Uma posição melhor na empresa. Desejamos, pretendemos uma posição melhor na empresa. Então, a preposição que rege aqui é a preposição a. Quem aspira, no sentido de desejar, de pretender, aspira a. O verbo assistir, normalmente nós empregamos, né, ele como verbo transitivo direto, em todas as situações praticamente, né? Mas ele também tem as suas implicações, o seu valor semântico e a sua classificação de acordo com esse valor semântico, de acordo com a ideia, né, que ele transmite. Então, o verbo assistir, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, quando significar prestar assistência ou socorrer. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá, tá ok. Que eu fui olhar aqui no chat para ver, porque eu sempre olho aqui para ver se tem alguma pergunta.
Clarindo, tem uma aluna dizendo que está tendo problemas com o despertador do calendário. Mas é dela. Ah, é dela, né? Ah, então tá. Então não é nada aqui, não. Tá, tudo bem. Então, voltando aqui, né? O verbo assistir, ele é transitivo direto ou indireto, quando significar, né? Prestar assistência ou socorrer. Exemplo, o médico assistiu os acidentados, quando significa socorrer os acidentados, prestar assistência aos acidentados, no caso, assistência a quem, né? Ou o médico assistia aos acidentados. Então, as duas construções estão corretas, ou na forma direta ou na forma indireta, tá? Quando o verbo assistir significar prestar assistência ou socorrer. Quando o verbo assistir significar ver, presenciar, estar presente, ele vai ser transitivo indireto. Então, regendo aqui, né, regendo a preposição a. Então, vai aparecer, junto com o complemento, a preposição a, ok? Assistiu ao espetáculo da noite. Então, viu o espetáculo, tá? Presenciou o espetáculo. Então, assistiu aqui ao espetáculo da noite. Ou assistiu a ele. Aqui tem uma observação, né? Completando-se apenas com a ele, a ela, não se admite, nesse caso, com o verbo assistir, os pronomes lhe como complemento, ou seja, que eu não poderia usar o lhe, assistiu-lhe como ouvido, tá? Então, não poderia haver essa construção. Então, a construção é apenas, se eu não quero usar, se eu quero substituir ao espetáculo, né, por um pronome, eu vou usar o a ele ou a ela, não o lhe ou lhes, tá? Esse é um caso, é uma observação. Nesse sentido, o verbo assistir não pode ser empregado na voz passiva também, uma vez que tem como complemento um objeto indireto. Portanto, é incorreto dizer o espetáculo foi assistido por milhares de pessoas. Isso normalmente a gente escuta nos canais, né, nas reportagens, na televisão, nós escutamos muito essa construção, né? O espetáculo foi assistido. O que a gramática preceitua, o que a gramática traz, é que essa construção, ela não está correta. Por que ela não está correta? Porque aqui eu tenho uma voz passiva, né? Eu mudei, eu passei o complemento, que na verdade é um objeto direto, está errado, né? Então, a gente, quando vai fazer a conversão da voz ativa para passiva, é se o verbo ele for transitivo direto, não transitivo indireto, tá? E o verbo assistir também, ele pode ser transitivo indireto quando significar favorecer ou pertencer. Então, nesse sentido, admite o lhe ou lhes, né, como complemento. Então, vamos ver aqui, assiste ao aluno o direito, assiste ao aluno o direito de reclamar. Então, compete ao aluno, pertence ao aluno, né? Então, o aluno pode reclamar. Então, o verbo assistir aqui, ele foi empregado com o valor semântico de favorecer, de pertencer a ele, tá? Aí, nesse caso, eu posso usar o lhe como complemento, não tem problema, tá? Assiste-lhe o direito de reclamar, ou seja, assiste a ele. Continua aqui sendo objeto indireto, tá? Ou o verbo assistir, ele também vai ser classificado, ele pode ser classificado como intransitivo com o sentido de morar, com o sentido de residir. Então, Pedro assiste em São Paulo. É uma construção que a gente não escuta, não vê tanto, né? Mora em São Paulo, assiste, vive em São Paulo. Então, voltando um pouquinho, recapitulando, né? O verbo assistir, ele vai ter mais de uma transitividade, ele pode ser transitivo direto ou indireto, e ele pode ser também intransitivo, ok? Mas o que vai estabelecer essa transitividade é o sentido, é o valor semântico do emprego do verbo em cada situação, tá? Agora, o verbo chamar. A gente já passou agora para
para a letra C dos verbos aqui, dessa listagem de verbos. O verbo chamar, ele pode ser também transitivo direto, tá? Quando significa invocar ou convocar. Então, chamei a menina para passear. Né? É normal a gente usar o verbo chamar como transitivo direto, seguindo nessa transitividade direta. O objeto direto pode aparecer também preposicionado, né? Que a gente às vezes vê e lê construções do tipo, né? Ouve, né? Construções do tipo, né? E lê algumas construções assim. Chamou pelo filho, tá? Então eu posso também usar o objeto direto na forma preposicionada. Mas aqui é um detalhe. O verbo chamar, ele continua sendo transitivo direto, né, com a ideia, estabelecendo a ideia de invocar, de convocar, mesmo sendo usado aqui a preposição. Então, se eu construo um período assim, chamou pelo filho, chamou quem? O filho. O pelo filho, ele continua com a classificação de objeto direto preposicionado. Porém, né, o que vai acrescentar aqui é a palavra preposicionada. Tá? Então, eu tenho aqui, pelo filho, objeto direto preposicionado. Tá? Mas a pergunta que se faz ao verbo é a mesma. Chamou quem? Chamou o quê? Né? E transitivo seguido de predicativo do objeto, com o sentido de denominar, de qualificar. Ele vai admitir 4 empregos diferentes, tá? Chamei-o idiota, chamei-lhe idiota, chamei-o de idiota e chamei-lhe de idiota, que faltou um azinho, tá? Então, o verbo, ele também, se ele for seguido de predicativo do sujeito, ele pode aparecer com esses 4 empregos diferentes. Chamei quem? E ele era idiota. O predicativo do sujeito aqui é o idiota, tá? O idiota, ele é o predicativo. Chamei ele, né? Eu chamei o menino e ele é idiota. Então, desculpa, predicativo do objeto, tá? Não falei predicativo do sujeito, me equivoquei. Predicativo do objeto, tá? E chamei-lhe, também aqui eu também teria um objeto direto preposicionado, tá? No caso não seria preposicionado, mas seria um complemento indireto, né? Chamei de quem? Chamei a ele, né? Idiota, chamei-o de idiota, que também eu posso usar a preposição, tá? Ou chamei-o de idiota. Normalmente nós usamos essa construção aqui, né? Chamei-o de idiota, chamei o menino de idiota. O verbo custar. O verbo custar, ele também apresenta 3 transitividades. Ou ele pode ser transitivo indireto, ele pode aparecer como transitivo direto, indireto ou intransitivo. Então, vamos ver o primeiro, transitivo indireto. O verbo custar, quando for transitivo direto, ele vai significar ser custoso ou difícil. Tá? Então, com esse sentido de ser custoso, de ser difícil, ele aparece na forma indireta, ou seja, ele vai admitir, ele vai pedir objeto indireto. Custa-lhe crer na sua honestidade. Então, custa a quem? Custa a ele ou custa a ela? Crer na sua honestidade. Então, esse lhe aqui é um objeto indireto. Tá? Uma observação dele do verbo custar. É incorreta a construção, por exemplo, o aluno custou a atender a explicação. Isso está errado. Então, o certo é custou ao aluno entender a explicação. Por quê? O verbo custar, quando significar foi difícil ao aluno, né? Foi custoso ao aluno, você tem aqui, depois dele, um objeto indireto, tá? E se a gente pega esse objeto, transforma em sujeito, está errado,
tá? O aluno custou. Não, custou ao aluno. Essa é a construção correta, né? A mãe custou a aprender. Não, custou a mãe aprender, custou ao pai, custou ao filho. Né? Então, prestando atenção nessa construção aqui, tá? E o verbo custar, ele também pode ser transitivo direto ou indireto, quando significar acarretar, né? Então, um exemplo que vocês têm aí, a imprudência custou lágrimas ao rapaz. Então, acarretou, a imprudência acarretou a quem? Ao rapaz o que? Lágrimas, tá? E intransitivo, quando significar valor, né? Custar dinheiro, né? No sentido de valor de dinheiro. Então, este produto custou o olho da cara, este produto custou caro, né? Este produto custou barato, tá? Aí, o verbo custar, ele não precisa, ele não admite, ele não pede complemento verbal. Esforçar-se, tá? O verbo, ele já traz aqui um pronome ser. Então, o verbo esforçar-se, ele é pronominal. E é seguido de complemento, regido pelas preposições em, esforçar-se, em, a, por ou para, no sentido de fazer esforço por alguma coisa, né? Então, exemplo, ele sempre se esforçou. Olha, ele vai aparecer na forma pronominal. Ele sempre se esforçou nos estudos. Então, esforçou-se em quê? Nos estudos. A criança esforçava-se para aprender um novo conteúdo. Para quê? Tá? O verbo esquecer e lembrar, eles vão admitir essas construções aqui, essas três construções. Então, ele vai aparecer na forma pronominal ou na forma não pronominal. Então, na forma pronominal, ele vai ser classificado, ele será classificado dois verbos como transitivo e indireto. O verbo transitivo e indireto. Esqueci-me da hora de encerrar a palestra. Aqui emendou, tá? Mas é o me e o da. Então, esqueci-me da. Quando a gente tiver o pronome junto ao verbo esquecer ou ao verbo lembrar, nós temos que usar a preposição de. Esqueceu-se de, tá? Esqueci-me de. Quando não tiver o pronome me, tá? A gente não usa a preposição. Então, o verbo, ele não é mais transitivo indireto, ele passa a ser transitivo direto. Tá? Então, se nós construímos um período dessa forma, esqueci a hora de encerrar a palestra. Aí, eu vou ter aqui a hora de encerrar a palestra, um objeto direto. Esqueci o quê? A hora, tá? Então, isso que a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes se usa, né, o me e esquece da preposição de. Então, está errado, né? Se a gente disser, se a gente fizer a construção, esqueci-me a hora. Então, não está correto. Então, lembrando que se nós usarmos o pronome, nós temos que usar a preposição. Então, o verbo, ele passa, né? Ele é considerado, ele é classificado como transitivo indireto. Se não usar o pronome, tá? Não se usa a preposição. Então, o verbo, ele é transitivo direto. Agora, no sentido de cair na lembrança ou no sentido de cair no esquecimento, ele vai ter essa construção aqui, ó. Lembrou-me o ocorrido. O ocorrido me caiu, né? Caiu na minha lembrança, tá? Esqueceu-me sua família. Sua família caiu no esquecimento. Então, é essa construção. Construção, normalmente, que a gente não vê, não lê, né, com muita frequência. Agora, o verbo implicar. O verbo implicar, ele também vai ter essas três transitividades, tá? Ou ele vai ser transitivo direto, ou ele vai ser transitivo indireto, ou direto e indireto. Então, no primeiro caso, como transitivo direto, ele vai significar acarretar ou envolver, tá? Então, um exemplo. Este assunto implica o quê? Implica muito estudo e bom senso, no sentido de envolver. Então, se eu substituo aqui, implicar por envolver, eu vou ter, né, que é transitivo direto. Então, este assunto envolve, tá? Aqui nós temos muito estudo e bom senso, objeto direto.
Ou o verbo implicar, ele vai ser transitivo indireto quando significar ter implicância. Meu irmão sempre implicou com meu jeito de vestir. O que vai reger aqui é a preposição com, tá? É o que vai reger. Implicar com. Meu irmão sempre ficou comigo, né? Nos documentos que a gente usa. Ele implicava com o pai, ele implicou com o filho. E transitivo direto e indireto, nessa forma direta e indireta, quando significar comprometer-se, envolver-se. Os alunos implicaram-se em assuntos proibidos, ou seja, os alunos implicaram em eles mesmos, eles próprios. Em que? Em assuntos proibidos. Então, nós temos aqui o ser como objeto direto e em assuntos proibidos como objeto indireto. Então, nós temos dois complementos verbais, o direto e o indireto aqui, tá? Então, são essas três situações com o verbo implicar. Então, gente, vocês estão percebendo que é muito complexo, né? O estudo da regência. É impossível, às vezes, a gente memorizar tudo ao mesmo tempo. Então, com a escrita, com exercício, com leitura, a gente vai assimilando essas regras, tá? O verbo informar também admite duas construções, né? Ele é transitivo direto e indireto, podendo apresentar-se das seguintes formas, né? Essas duas construções, lembrando o seguinte, que a transitividade dele é direta e indireta, tá? Informar alguém sobre alguma coisa ou informar alguma coisa a alguém. Então, sempre, tá? Pensando que ele pode ter essas duas formas de ser assim, de construir, né? Então, eu posso dizer, por que é importante a gente atentar-se para o informar? Porque a gente usa bastante o informar em documento oficial, né? Na escrita, na redação de documento oficial, nós usamos muito esse verbo. Então, informamos a quem? Aos pais. Aos pais é objeto indireto, está bem explicadinho aqui. Informamos o quê? A avaliação do aluno. Então, a avaliação do aluno é objeto direto. Então, tem que tomar muito cuidado para não usar os dois complementos iguais, tá? No mesmo período, no mesmo enunciado. Porque muitas vezes acontece, né, da pessoa, na hora de escrever dessa forma. Por exemplo, informamos aos pais sobre a avaliação dos alunos. Está errado. Porque o aos pais já é a forma indireta, por causa da preposição a, em virtude dessa preposição. Se a gente puser sobre aqui, a gente vai estar usando uma outra preposição. Então, nós estamos construindo com dois objetos iguais, objeto indireto, está errado, tá? Olha a construção de baixo. Informamos os pais. Então, aqui, olha, eu já retirei a preposição a. Então, ele apareceu aqui na forma direta. Informamos quem? Os pais. Sobre o que? Agora apareceu a preposição. Sobre a avaliação do aluno, aí eu tenho objeto indireto, tá? Então, lembrando que o verbo informar, ele é transitivo direto e indireto, né? Então, ele vai ter complemento, ele vai ter objeto direto e vai ter objeto indireto que pode revezar, né? Essa forma de apresentar o objeto, tá? Pode mudar. O verbo obedecer e o desobedecer são sempre intransitivos, regendo a preposição a. Ou seja, quem obedece, obedece a. Eu obedeço à minha mãe. Nós, normalmente, empregamos esses verbos como transitivos diretos, né? Então, obedeceu o pai, obedeceu o avô. É comum nós usarmos dessa forma. Mas, de acordo com a regra, né, de acordo com a gramática, esses verbos são transitivos indiretos, tá? Então, eles desobedeceram aos sinais de trânsito. Então, o que vai ter aqui? A preposição a. Os filhos obedecem aos pais, né? Se for uma palavra feminina aqui, se for uma palavra, um nome feminino, nós temos a crase, né? Os filhos obedecem à família, né? Se acaso aparecer aqui uma palavra no feminino, tá? O pagar e o perdoar também vai admitir as seguintes construções, tá? Pagamos, quem paga, paga alguma coisa, né, a alguém.
Então, eu desmembrei aqui para vocês entenderem melhor. Pagamos o aluguel da casa, pagamos ao proprietário. Então, nós vamos juntar esses dois complementos aqui. Pagamos o quê? O aluguel da casa, que eu tenho o objeto direto. Pagamos a quem? Ao proprietário, eu vou ter objeto indireto aqui. Mesma coisa, perdoar. Perdoamos sua ofensa. Perdoamos o quê? Sua ofensa. A esposa perdoou ao marido a ofensa, tá? Então, perdoou a quem? Ao marido o quê? A ofensa, né? O verbo preferir também, que nós normalmente usamos de uma forma inadequada, né? Na linguagem verbal, na comunicação oral, né? Nós geralmente falamos assim, preferimos comer lanche do que, né? A gente normalmente usa o do que, é assim que a gente faz. E é interessante que ele não tem essa construção do que ou mais, né? Então, se a gente diz assim, ó, preferimos filmes nacionais, prefiro cenoura a couve-flor. Então, se eu digo preferimos o quê? Filmes nacionais, tá? Nunca a gente coloca um elemento que intensifica. Preferimos mais filmes nacionais, o mais, né, para intensificar, mais filmes. A gente não usa essa construção, porque a preferência já indica que os filmes nacionais já estão à frente das minhas preferências em relação ao conjunto de filmes, tá? Quando nós vamos comparar dois elementos, a gente vai usar o a. Então, prefiro cenoura a couve-flor. Jamais prefiro mais cenoura, tá? Do que couve-flor. Ou prefiro cenoura do que couve-flor. Então, a gente não usa aqui o do que. A gente usa a preposição a. Preferir algo a alguma coisa, tá? Ou preferir alguém a outra pessoa, né? O verbo proceder também. O verbo proceder, ele também ele apresenta a duas transitividades. Ou ele é intransitivo ou ele é transitivo indireto, tá? Intransitivo, quando o significar ter fundamento, conduzir-se. Seu pensamento não procede. Então, seu pensamento não tem fundamento. Pronto, aqui não preciso de complemento. Aquela pessoa não procedeu bem. Também encerrei, tá? Ou seja, aquela pessoa não se conduziu bem, ok? Ou ele vai ser também transitivo indireto. Ele vai ser transitivo indireto quando significar realizar, dar início, provir. O professor procedeu à entrega dos exames finais, ou seja, o professor deu início a quê? A entrega. O juiz procedeu à leitura da sentença, né? Então, quando significar dar início a alguma coisa, ele é transitivo indireto. Ele vai ser classificado, considerado transitivo indireto, então ele admite objeto indireto, tá? Verbo querer. O verbo querer, ele apresenta a transitividade direta ou também a transitividade indireta. Está errado, né? Está umzinho a mais. Quando ele for verbo transitivo direto, ele significa desejar ou pretender. Queria muito um carro novo. Então, desejava um carro novo. Pretendia ter um carro novo. Então, queria o quê? Queria o quê? Um carro novo. Então, querer aqui é verbo transitivo direto. Na classificação de indireto, é quando significa amar, estimar, ter afeto, né? Queria muito bem a professora, ou seja, tinha afeto pela professora, amava a professora. Então, o verbo querer, a depender do significado, do valor semântico que ele assume no enunciado, ele vai ser ou direto, ele vai ser transitivo direto, ou ele vai ser transitivo indireto, tá? Tá dando, pessoal? Tá cansativo? A gente já tá terminando. Eu vou terminar essa explicação, daí o Clarindo já disponibiliza a lista de presença, tá? A chamada para vocês, né? A lista não, a chamada, né? Não se esquece que não passa essa lista. O verbo simpatizar o verbo simpatizar é transitivo indireto, tá? Regendo a preposição com. Não é pronominal, ou seja,
A gente não diz me simpatizo com você. A gente escuta essa construção, mas não existe o pronome junto com o verbo, tá? Então, você já tá bom demais, né? Então, simpatizo ou antipatizo com você, tá? Não admite, então, a preposição, não admite, aliás, o pronome. Há pessoas com quem não simpatizamos, tá? Então, a preposição que rege é a preposição com, simpatizar com alguém. O verbo visar admite também essas transitividades, ou na forma direta ou na forma indireta. Então, ele vai ser classificado como transitivo direto quando significar dirigir o olhar para, dar o visto, mirar, apontar. Ele visava as pombas do céu. Visava o quê? As pombas, né? Mirava as pombas. O gerente do banco visou o cheque, então deu visto, tá? No cheque. Ou transitivo indireto, quando significar ter em vista, pretender, objetivar. Todo empresário visa quê? A bons lucros, né? Pretende o quê? Bons lucros. Objetivo o quê? Bons lucros. Tá? Agora, uma observação. Os verbos que indicam movimento, como, por exemplo, chegar, ir, voltar, constrói-se com a preposição a. E os verbos que indicam estaticidade, como, por exemplo, morar, residir, constrói-se com a preposição em. Então, é o caso do verbo chegar. Eles chegaram bem cedo ao cinema. Por que chegar a gente tem que construir com a preposição a? Porque é um verbo que indica movimento, né? Ele vai à casa, certo? Não, ele volta ao tempo de infância, ele vai voltar ao tempo de infância. Agora, com o verbo morar, residir, morarei neste bairro. Ele reside na rua e não reside à rua, como muitas vezes a gente vê escrito, né? Então, residir na rua tal, para quem vai escrever aí, né, documentos, fazer redação de documentos oficiais, que a gente às vezes utiliza o residir. E às vezes, muitas vezes ocorre, né, o erro, né? Corre o risco de escrever errado, residirá. Não, então é residir na rua, tá? Então, vai dar bastante essa observação aqui, que é importante. Pessoal, o Clarindo vai disponibilizar o link da chamada, depois eu vou voltar nesse slide, nesse conteúdo, mas antes ele vai disponibilizar, tá? Né, Érica, a gente escreve assim, muita regra, assim, tipo, técnicos, eles estão alternando, verdade, é isso mesmo, é muita regra, por isso que tem esse manualzinho, né, para vocês consultarem sempre que for necessário, tá? Pessoal, já está aí o link para responder, para preencher a chamada, certo? Só vou dar uma paradinha aqui para poder pegar um café.
Pessoal, vou retomar aqui, tá? Quem for chegando, quem não assinou a lista não, chamada, a gente que está em sala de aula sempre costuma falar disso. Na janela. Você tem essa apostila no ambiente. Está tirando agora a apostila. Então, nessa apostila, o que tem nela é o que eu passei para vocês nos slides, tá? Só que eu não coloquei nos slides que são as palavras, né? Com as preposições. Então, no caso, a regência nominal, né? Então, seria a regência de alguns nomes que eu não passei, substantivos e adjetivos, tá? Então, vocês têm uma listinha aí para decorar final de semana, né? Domingo, ficar em casa à tarde, memorizando essa lista, olha que delícia, né? Então, acessível a, para, por. Então, alguns nomes permitem, né, que se use, que se utilize mais de uma preposição, tá? Então, você tem essas opções aqui, tá? Favorável a, ou favorável para, pronto a, ou pronto em, ou pronto para, adequado a, com ou para, enfim. É isso que eu queria mostrar para vocês, né? Essa listinha. Bem, a gente vai passar várias atividades também que estão aqui. Fechar este. Minha conexão, Elaine, sua conexão caiu? É Clarindo, socorre a Elaine. Caiu, ela está pedindo para disponibilizar o link. Uhum. Tá. Então, voltando aqui aos slides, o que vocês farão agora? Vocês vão responder a essas atividades. Passando aqui. Primeira questão e a segunda questão, tá? A gente vai fazendo aquele esqueminha. Pode fazer a primeira, colocar a resposta no chat, a segunda também, e daí eu resolvo com vocês. Assim que vocês começarem a responder, a gente vai ali resolvendo, ok? Tá, a Eunice já respondeu, a número 1. Anotando aqui, porque daí a gente já começa. A Direne, a Ilane. Então, entre a C e a A, na primeira questão. Tem mais alguém que fez a primeira questão? Daiane também. Tá. Antônio, que bom que você está aí hoje, Antônio. Vamos para a primeira, então, tá? Inês também, ótimo. Há erro de regência em. Então, quem respondeu a letra A acertou, tá? Perfeito. Então, a resposta correta é a A, porque chegaram à cidade. O verbo chegar indica movimento, né? Isso, Valdirene, ótimo. Então, a primeira questão, a letra A, a primeira alternativa, certo? Agora, vamos para 2. Façam a 2. Há erro de regência nominal. Aqui é regência verbal, aqui é regência nominal. Qual vocês consideram errado?
Gabriela, lista de chamada. Já está aí, Gabriela. Ah, tá. Colocando, né? Agora deu? Mas aqui tem 46. É. Então, aqui temos essa, tá, você lembra? CD, né? Tem gente que está ainda C, deixa eu anotar aqui, CD, que mais? O Antônio B, C. Então, vamos lá. A erro de regência nominal é, eu vou ler todas porque ninguém acertou essa. Não chegaram à resposta correta. Deixa eu ver. Ixi, ver se tem alguém. Agora vai ficar fácil, né? Vamos à primeira aqui. Ninguém está imune à influências. A letra A está correta. Ninguém respondeu A, né? Que é imune a alguma coisa, tá? Então, a preposição aqui é o a. Ela já está apta para dirigir, correto. Quem está apto para. Então, depois vocês olham lá na listinha, né, naquela listagem de nomes e preposições, vocês vão ver, apto para. Tinha muita consideração por alguém, então o por está correto aqui junto com a consideração. A letra D, ele revela muita inclinação com as artes. Não, o com está errado junto com a inclinação. Inclinação significa o quê? Ele tem dom para a arte, né? No sentido de ter talento, tá? Com o sentido de ter talento, inclinação para as artes. Aqui seria o para, né? Era suspeito de ter assaltado a loja, que está correto. Então, a incorreta é a letra D, tá? Letra D, certo? D. Para outra, 3, podem fazer a 3. A 3 aí. A Miriam já respondeu. Uhum. Só a Miriam que fez esse. Quem mais conseguiu fazer? Esse contentando-os significa, Miriam, contentando os funcionários, tá? Então, esse os se refere aos funcionários, certo? Então, aqui, essa construção está certa, ela está correta. É contentando-os. Tá, a gente depois aí, Carolina, Antônio, a Elaine, não tem problema, sim, fica tranquila, tá? Então, vamos lá. Quem marcou a letra E acertou, tá? Então, quem marcou a letra E, a resposta, o erro está aqui. Informamos a vossa senhoria sobre
o que eu disse para vocês, né? O verbo informar, ele tem dois jeitos, né? Duas maneiras de você colocar o complemento verbal. Então, você pode dizer, informamos, tira esse A aqui. Informamos Vossa Senhoria sobre os prazos, ou então, informamos, se o A ficar aqui, informamos a Vossa Senhoria os prazos. Então, tiraria o sobre daqui, certo? Não se pode usar duas preposições com o mesmo verbo, ou seja, senão você vai ter dois objetos indiretos. Então, um vai ter que ser objeto direto e o outro terá de ser objeto indireto, ok? Essa observação. Os outros enunciados estão corretos. Então, a incorreta é a letra E. Tem alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que eu leia os outros? Não tem necessidade? Posso passar para a próxima? Vamos lá, próximo. Número 4 e 5. Tá? Essa é a questão 4 é para completar e a 5 é para analisar. Tá, Valdirene, a número 4, né? A Valdirene já respondeu, ok. Quem mais respondeu a 4? Passam a 4 primeiro, e daí a gente já comenta, eu já comento com vocês a 4, depois a gente passa para a 5. Alguém mais respondeu? 4, a Feliz também. Uhum. Gabriela, ok, tá. Todos acertaram a questão 4, tá? Então, a resposta correta é a letra E. Né? Então, a professora de quem falamos é uma pessoa, então a gente usa o quem, pronome relativo quem. Quem fala, fala de alguém, sobre alguém, né? De quem falamos é aquela. A outra, esse A, que vem aqui, que inicia o período seguinte, é um artigo. A outra é a diretora, então nós temos dois artigos aqui. Então, resposta correta, letra E, tá? Perfeito. Podem fazer agora a B. A B, desculpa, podem fazer a número 5, né? O exercício 5. Exato, assim. Tô na peruca, né, Valdirene? Isso aí. Uhum. A número 4, Lucia, 4 é a letra E, tá? Questão 4. Você vai completar com de quem, a outra artigo, é a diretora artigo, tá? Então, questão 4, letra E. Tá, vamos lá para 5. A gente já respondeu aqui, a Deus já respondeu, a Jaqueline já respondeu a 5. Fizeram aí, né? Tem mais alguém? Alguém mais colocou outra alternativa? Inês pôs aí. Valdirene pôs a A, Miriam pôs a B. B e B. Tá, vamos lá então. A resposta da número 5 é a letra D, tá? Isso, quem pôs a letra D, acertou. Por que a letra D? Aqui, ó, o verbo agredir, ele é verbo transitivo direto, então tem que ser o O.
O fazendeiro agrediu-o ou a, né, sem necessidade, não lhe. O lhe, ele é um objeto indireto, tá? Então, junto com o agredir, você tem objeto direto. Agredir alguém. Agrediu quem? Aqui, pois, a letra A está correta, ó. Os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. É o verbo aspirar no sentido de desejar, tá? Então, no sentido de desejar, você tem aqui a preposição a junto com o verbo, junto ao verbo, tá? O obedecer está correto, obedecer sempre a alguma coisa, né? O rapaz presenciou o que? O trabalho, ele é transitivo direto, não tem preposição. E quem pôs a letra E também está correto, que é o verbo visar, no sentido de ter em vista, né? Ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro, no sentido de ter em vista, de desejar apenas o lucro, ele é transitivo indireto, tá? Então, tá. Questão 6 e 7. Vamos fazer primeiro a 6, depois vamos fazer a 7. Já tem fez o 6? Já preencheu? Tá, Miriam já fez o 6, já fez. Antônio, beleza, ótimo. Então, vamos lá. Os dois acertaram, tá? É a letra B mesmo. Desejo agradecer-lhe o favor. Verbo desejar. Desculpa, verbo agradecer. Agradecer a quem? A ele o que? O favor. Então, as duas transitividades, tá? E convidá-lo a participar da reunião a que já me referia. Quem se refere a, por isso que tem essa preposição antes do que. Então, a resposta correta é a letra B, tá? Então, na número 6 é B, ok? Tá? Agora, número 7, questão 7, pode fazer. Um minutinho. Tá, 7. Esteja aqui a gente respondendo. Valdirene já respondeu a 7, Marla. E Antônio, isso, já está variando esse, né? Já responderam B, B, variou um pouquinho nas respostas. Tá. A questão 7 pede o seguinte: há erro de regência verbal, de acordo com a norma culta em. Então, o erro está na letra B. Quem respondeu B acertou, tá? Eles se referiram sobre outro governo. Não, eles se referiram a outro governo. Ele se refere a alguém, né? Ou a alguma coisa. Quem pôs como resposta o A, está certo. O informante não precisou do dinheiro ganho. Então, a questão A está bem construída, a questão B está errada, tá? Então, a incorreta, na número 7, é a letra B, certo? Aqui, o preferir apareceu na letra C. Todos preferiram o elogio à censura. Perfeito. Okay? Eis o ponto de que discorda. Quem se discorda, se discorda. Quem discorda, aliás, discorda de alguma coisa. Seu telefone não atende ao verbo atender, atende às chamadas, tá? Vamos lá para a questão, aqui eu repeti, 7, 8. Será que eu repeti mesmo? Repeti. Tá. A 7 nós já fizemos, tá, gente? Então é a questão 8, vai para 8.
questão 8. Uhum. E aí? Conseguiram fazer a 8? O Valdirene já respondeu. B, ok, acertado, tá? Isso, a questão 8 é a letra B, tá? O trabalho de dizer prejudicial à saúde, correto, né? Estava inclinado em aceitar. Não, estava inclinado a aceitar o convite. Então, esse em aqui não combina, não rege o inclinado, tá certo? Isso daí. Sempre foi muito intolerante. O irmão está correto, é lamentável sentir desprezo por alguém em referência ao assunto, prefiro nada dizer. Então, a forma errada é da preposição em, que deveria ser o a. Então, na letra B. Certinho. Vamos que vamos, né, Valdirene? Agora, a questão 9. Questão 9, gente, eu coloquei errado aqui, tá? 9 e 10. Os 10 aqui, mas a verdade é a mesma, é o 9. Vocês veem, né? Pensar no 1 para as orações corretas e 2 para as incorretas e ver a sequência que vai completar aqui, esses 5 enunciados. Vamos fazer esse juntos, porque daí a gente já responde. Logo que chegou, eu o ajudei como pude. Tá errado ou tá certo esse enunciado? Ajudei quem? Ele. Está correto, beleza, certo. Então, aqui seria número 1. Já vai vendo aqui. Preferia remar do que voar de asa delta. Tá certo ou tá errado? Errado, ok. Né? Não tem esse do aqui nem que. Naquela época, eu não visava o cargo de diretor. Visar no sentido de desejar. Tá certo ou tá errado? Errado, perfeito. Então, seria 2, então a gente já tem aqui 1, 2, 2. Sem esperar, deparei com ele bem perto de mim. Tá certo ou tá errado? Peraí, tá certo, deparei com, não tem o pronome meio. Nós tentamos convencê-lo que tudo era imaginação. Tá certo ou tá errado? Essa daqui, a última. Vocês acham que tá certo? Tá errado, sim, ó. Nós tentamos convencê-lo de que tudo era imaginação, que faltou o B. Então, nós tentamos convencer quem? Ele. De quê? De que tudo era imaginação. Então, aqui eu tenho um outro complemento, né, na forma indireta. Aliás, eu forma até uma oração, né, oração subordinada, tá? Substantivo. Então, a resposta correta é a letra D. Beleza, ótimo. Então, letra D. Tá? Isso mesmo. Próximo. Agora seria a 10, tá, gente? Na hora de computar lá. Vamos fazer também juntos, né? Vocês vão me dizer se está certo ou se está errado. Observe as frases. Abaixo quanto à regência. Esqueci dos meus documentos de identidade. Está certo ou está errado? Essa construção. Errado, ótimo, porque esqueci-me do. Então, é a 2 que está correto. Esqueci-me dos meus documentos de identidade. Então, a 1 está errada, a 2 está correta. Então, a gente já vai descartar a número 1, tá? Liberdade implica em muita responsabilidade. O verbo implicar não tem aqui no sentido, não tem, liberdade implica, ou seja, tem implicância, né? Ele não tem esse em junto com ele. Deixa só eu pegar aqui a observação do verbo implicar. Olha lá. No sentido de acarretar, ter como consequência, ele vai ser transitivo direto, tá? Ou seja, ele não tem o em, a preposição. Na verdade, teria de ser dito assim: liberdade implica muita responsabilidade. Implica o quê? Muita responsabilidade, só está errado. Tá?
A 4, os jogos da Copa, aqui a assistir foram interessantes. Está certo ou está errado? A questão 4. Então, a 1 está errada, a 3 está errada. Por enquanto, a 2 está correta. E a 4? Tá certo, perfeito. Porque quem assiste, assiste A, né? Para evitar acidentes, é necessário obedecer às leis, né, do trânsito. Ou seja, aqui tem uma frase, eu tenho objeto indireto, tá certo. Então, qual é a alternativa? Conseguiram fazer aí? Então, a 2 está correta, a 4 está correta e a 5 está correta, letra B. Perfeito, Valdirene. Letra B. As meninas estão ótimas. Vamos lá para 12. Agora, 12, vocês podem fazer já marcar. Faz primeiro a 12 e depois a gente faz a 13, tá? Terminando já. A 12 está bem simples. Prestar atenção no sentido e no significado do termo. A 9 e a 10, Ana, vamos voltar aqui um pouquinho. A 9, a letra B, tá? E a 10, a letra B. D e B. Okay. Então, a gente já está na 12. A 12, a Miriam já colocou a resposta, ótimo. Daí. Tá certo, Ana. Tranquilo, por nada. Muito bem. A 12 é a letra C. Acho que todos acertaram, né? Aspirar o ar não é desejar, mas é absorver, né? E aspirar ao poder, que é desejar. Então, trocou aqui o significado do verbo aspirar. Então, a letra C está incorreta, tá? Agora, 13. Indique a alternativa correta em relação ao emprego do verbo preferir, tá? Tá, respondendo, ótimo, ótimo, perfeito. Estão muito boas. Amanhã é nosso último dia, olha, tem que ter comemoração. A correta é essa mesmo, preferia brincar a trabalhar, né? As outras estão incorretas, preferia brincar do que trabalhar, não, né? Mas brincar a trabalhar também não, vou intensificar aqui, né? Ok, então, C, perfeito. Combinando, pois é, Valdirene. Cada um no seu quadrado, né? Esse é o problema. Nós vamos ter comilança cada um no seu quadrado, aí a gente engorda, né? Agora, 14 e 15. Terminamos, pessoal. Faltam só 3. Faltam 4, aliás, né? É isso. São 4 só. Online, né? Ai, Nai, eu fico triste, né? Se Deus quiser, esse ano tudo vai passar, né? A 14 é o verbo assistir, né? Tá. Vamos ver como que estão as respostas. A Lívia já respondeu a 14. E mais um aí, para a gente poder fazer o número 14. Bota ali. Em relação ao verbo assistir, tá? Está incorreto. Assistimos um belo espetáculo de dança ou a um belo espetáculo de dança? Assistimos a um belo. Então, a letra A está incorreta. Quem pôs letra A acertou. Cleonice acertou, né? Vamos ver por que as outras não. Não assisti à missa. Assisti à missa, ó, transitividade indireta. Os médicos assistiram os doentes, tá certo, no sentido de dar assistência aos doentes, tá? O técnico assistiu os jogadores no sentido também de prestar socorro, tá? De dar assistência. A gente confunde um pouquinho, né? O emprego deles. Então, a letra A que faltou aqui, o A no sentido de ser espectador, né? De ver, assistimos a um belo espetáculo, tá? Agora, 15.
Assinale também o item em que a regência do verbo proceder contraria a norma culta da língua. 15. Nesse daqui, então, Thalita, você tem que ver o sentido, o significado. Assistir no sentido de ver, né? Eu vi um belo espetáculo. Ótimo, então assisti a. Não assisti à missa, vi, presenciei, participei da missa. Então, assisti a. Os médicos assistiram os doentes, não é ficar olhando os doentes, mas prestar assistência socorro. Aí, ele pode ser de uma forma direta, assistir quem? Os doentes, tá? E o técnico também assistiu os jogadores no sentido de prestar auxílio aos jogadores. Aí, a transitividade também pode ser direta, mas pode também ser indireta. Tá? Então, as duas formas estão corretas. É ver mesmo o significado, o sentido, o valor semântico do verbo assistir. Tá? Isso. Você tem que fazer bastante exercício, Thalita. O que eu aconselho, assim, que eu sempre indico, fazer exercício. Gramática, para você assimilar a gramática e compreender a regra, é fazendo exercício, tá? A número 15. Assinale o item que a regência do verbo proceder tá. Vamos ver, vocês marcaram. Então, entre a C e a A, tá. 15 seria a letra C. É a letra C. Procedo a um inquérito. Quer dizer, dou início ao inquérito. Né? Então, o juiz procedeu ao julgamento, está correto. Não procede este argumento, ou seja, este argumento não tem fundamento, não procede, ele é intransitivo aqui. Proceder a um inquérito, aqui ele é transitivo indireto, né? E procedia de uma família no sentido de originar-se, né? De uma família tradicional. Aí essa construção com D. Então, aqui a resposta é a letra C, tá? Que está incorreta porque faltou a preposição a. O gabarito, eu posso disponibilizar para vocês dessas atividades aqui, tá? Eu marco as respostas corretas e envio quem envio. Pode ser? E daí fica, né, como gabarito. Bem, essas duas são as últimas de hoje, tá? Eu envio para vocês o gabarito. Pode ficar tranquilo, tá? Tranquilo. Então, a 16 e a 17. Para a gente encerrar o nosso conteúdo hoje. A 16, onde há erro de regência verbal, tá? Ok? Ok, já estão respondendo, né? Tá, fica tranquilo, eu envio. A Valdirene já respondeu, João, coisa C. Perfeito, tá? Então, a resposta é a letra C, o João acertou. Porque aqui faltou o D. Lembro-me de que. É só lembrar lá, lembrar-se de, tá? Lembro-me de. Então, toda vez em que houver, né, o pronome junto com o verbo lembrar, eu tenho que usar o de. Lembrar-se de, eu lembro-me de, tá? E os outros, aqui é onde há erro de regência. Aqui é cair no esquecimento, esqueceram os compromissos assumidos, ou seja, os compromissos assumidos caíram no esquecimento dele, tá? É o sentido do verbo esquecer aqui. Eu lembrei o nome, aqui está correto, porque aqui ele usou como transitivo, o verbo lembrar foi usado como transitivo direto, porque você não tem o pronome, então não é lembrei-me, né? Então, lembrei o nome. E aqui faltou a preposição de, porque se usou o pronome, tá? Aqui cair na lembrança, na letra B também, o significado, o sentido é de cair na lembrança. Não me lembram tais palavras. Não me caem, né, na lembrança tais palavras. E agora 17.
17 já estão respondendo letra D, né? D, C. Opa, tá variando. A questão 17 é a letra D que vai dar certo. Então, vamos explicar para vocês. Eu posso dizer, né? Posso informar aos senhores que... Mas, quando a gente chega aqui no final, só vai caber o a preposição, porque não pode ter crase, porque nós temos um substantivo no masculino, tá? Então, posso informar os senhores de que ninguém na reunião ousou aludir a tão delicado assunto. Quer dizer, o que vai caber ali são essas palavras da letra D, certo? Então, a última questão, a 17, ficou letra D, ok? Então, é isso, pessoal. Amanhã eu envio para vocês as respostas e a gente encerra isso, é D, Thalita. Tá? É a que vai encaixar. E o bolo, vocês, por favor, tragam um bolo amanhã para a gente poder comemorar o nosso último encontro, tá? Então, vamos encerrar hoje. Desejo a vocês uma ótima tarde, um bom descanso, tá? Um início de noite abençoado para cada um. Bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus, gente.